Bom, então vamos falar sobre tipo penal, parte 2. Vamos começar falando sobre o tipo fundamental. Nós já falamos na outra aula de tipo penal, de que o tipo fundamental, na verdade, é o tipo básico, aquele que está no caput, onde se encontram as elementares de um crime. Entende-se por tipo básico ou fundamental a forma mais simples da descrição da conduta proibida. Então, como exemplo, nós temos homicídio, matar alguém, a lesão corporal, ofender a integridade física ou a saúde de outrem, né? O crime de furto, subtrair coisa alheia móvel, são formas fundamentais ou básicas. E aí eu tenho as circunstâncias, né? As circunstâncias são aquelas que estão ao redor do crime, né? É um acessório. Então é todo dado acessório agregado à figura típica com a finalidade de influir na sanção penal. Então, por exemplo, eu tenho circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Logo, essas circunstâncias, elas podem influenciar na sanção penal. Um furto, por exemplo, praticado durante o repouso noturno vai ter um aumento de pena. O sequestro praticado durante determinado tempo, ele vai ter um aumento de pena. Um crime de homicídio praticado uma circunstância por motivo torpe, motivo fútil, ele vai ter um aumento de pena. Então, circunstâncias são aquelas circunstâncias que estão ao redor do crime. Alguns doutrinadores aceitam um terceiro item, que são as circunstâncias elementares. Ora, nós não concordamos muito com esse conceito, porque ou ela é circunstância ou ela é elementar. Elementar é aquilo que é essencial para a figura típica, circunstância é aquilo que está ao redor. Então não é elementar, a circunstância não pode ser considerada elementar, pois não é essencial para a existência do crime. Só para explicar para vocês, um furto praticado durante o repouso noturno. Se eu tirar o repouso noturno, ele continua sendo furto. Um homicídio praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Se eu tirar o recurso que dificultou a defesa do ofendido, continuará a ser homicídio. Então, quando eu falo de circunstâncias elementares, eu estou conceituando erroneamente, porque ou ela é circunstância ou ela é elementar. Elementar quando ela é importante para a existência do crime e circunstância quando ela não é essencial para a existência do crime. Então, mesmo sem ela, no caso, sem as circunstâncias, o crime existe. O crime, se não for praticado durante o repouso noturno, o sequestro que não durar determinado prazo, ele vai continuar sendo sequestro. Então, é um dado acessório, a circunstância é um dado acessório. As circunstâncias elementares alteram a pena entre o mínimo e o máximo e são as que nós chamamos de qualificadora. Nós já tivemos oportunidade de falar sobre essas circunstâncias e nós dissemos que o homicídio simples é aquele que está previsto no caput, é o tipo fundamental, o tipo básico. A pena dele é prevista de 6 a 20 anos, enquanto que o homicídio qualificado tem pena de 12 a 30 anos. Então houve um acréscimo da pena máxima e da pena mínima, portanto é um tipo qualificado, tá? As qualificadoras que modificam então os limites das penas, tanto no mínimo quanto no máximo, em relação à pena prevista no caput. Aqui como exemplo, eu coloquei o furto do artigo 155, parágrafo 4º do CP e o furto do artigo 155 caput. Ora, o caput, a pena do caput, que é o furto simples, o tipo básico, o tipo fundamental, a pena dele é de 1 a 4 anos. Se eu pegar o furto do parágrafo 4º, quer porque ele foi praticado por escalada, destreza, quer porque foi praticado com emprego de chave falsa, por exemplo,
eu vou ter um aumento da pena mínima e máxima. A pena mínima que era 1 vai para 2 e a pena máxima que era 4 vai para 8. Quando eu tenho um aumento da pena mínima e da pena máxima, nós já sabemos que eu tenho um crime qualificado, no caso aqui um furto qualificado. Tipos derivados. Nos parágrafos estão as circunstâncias, né? São chamados tipos derivados, que em virtude de determinadas circunstâncias podem diminuir ou aumentar a reprimenda. Nós já vimos que quando eu tenho a palavrinha mágica, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3, eu tenho uma causa de aumento de pena. Quando eu tenho a palavrinha mágica, diminui-se a pena de 1/3 a 1/6, eu tenho uma causa de redução de pena, de diminuição de pena. As causas de aumento de pena e diminuição diferem dos crimes qualificados, porque no crime qualificado há um aumento da pena máxima e da pena mínima em relação ao caput, e nas causas de aumento de pena, as causas de diminuição, há um aumento de pena vindo simbolicamente representado por uma fração. Então, se essa fração ela aumenta a pena, causa de aumento de pena. Se a fração diminui a pena, causa de diminuição de pena. Essas causas de aumento de pena ou causa de diminuição de pena são circunstâncias que nós vamos ver aqui, circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Então, as circunstâncias elementares chamam-se de tipo derivado fundamental, mas elas são conhecidas como tipo derivado autônomo. Então, eu tenho o tipo derivado fundamental, tá? E tenho o tipo derivado autônomo. Como é assim? Como é que se pode explicar? O tipo derivado fundamental, tá? Seria o equivalente ao tipo básico, ao tipo fundamental. E o tipo derivado autônomo, ele é diferente do tipo da onde ele surge. Exemplo, nós temos o homicídio básico, simples ou fundamental previsto no caput. Matar alguém, artigo 121, matar alguém. E temos um tipo derivado autônomo, que é o homicídio privilegiado. Se o homicídio for praticado mediante sob domínio de violenta emoção ou injusta provocação da vítima, eu vou ter um homicídio privilegiado. Reparem que o privilegiado, ele é autônomo em relação ao tipo fundamental. Assim como o qualificado do parágrafo 2º do artigo 121, ele é autônomo em relação ao tipo fundamental. O homicídio está lá no tipo fundamental, mas se o homicídio for praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, se ele for praticado mediante motivo torpe, se ele for praticado mediante asfixia, ele vai ter um aumento da pena. E aí nós vamos ter um tipo qualificado que é autônomo em relação ao tipo fundamental. Autônomo porque na hora em que você tipifica no crime de homicídio qualificado, você tem que levar em consideração a pena dele, homicídio qualificado, e esquecer totalmente a pena do homicídio simples, sob pena de você errar no cálculo da aplicação da pena. Bom, e aí nós vamos novamente falar sobre os elementos especiais, vamos dizer assim, que são as elementares, que são espécies de elementos, em que eu tenho o elemento objetivo ou descritivo, o elemento normativo e o elemento subjetivo do tipo. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre eles e vamos novamente reforçar o conceito desses elementos. Bom, em primeiro lugar, o elemento objetivo ou descritivo. O elemento objetivo ou descritivo é aquele que existe concretamente no mundo. O seu significado é obtido da simples observação. Os tipos normais só possuem elementos objetivos. Por exemplo, matar alguém. Então, matar alguém é um exemplo de tipo, um elemento objetivo, porque eu não tenho aqui, nesse matar alguém,
nenhum elemento subjetivo que expresse a finalidade do agente e nenhum elemento normativo que exija um juízo de valor. Então, se eu não tenho nenhum elemento subjetivo e eu não tenho nenhum elemento normativo, eu vou ter, então, um elemento simplesmente objetivo. É aquele que só traz circunstâncias objetivas do tipo. Já quando eu tenho um elemento normativo, o conceito dele é aquele cujo significado só pode ser obtido após um juízo de valor. Então, pode ocorrer que o elemento comporte um juízo jurídico, que é o famoso elemento normativo jurídico. E aí você me perguntaria, mas professor Franklin, o que significa isso? Elemento normativo. O que significa juízo de valor? Significa que eu preciso analisar aquele elemento. Vamos dar um exemplo para esclarecer melhor. Nós temos a contravenção penal de crueldade contra os animais e os maus tratos contra os animais, que é um crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais. Ora, se eu perguntasse para vocês o que é crueldade contra os animais, provavelmente todos teriam um conceito diferente. Uns diriam que é deixar o animal sem beber água, outros diriam que é deixar o animal... Peraí que agora o animal aqui vai beber uma água. Uns diriam que é deixar o animal sem se alimentar, outros diriam que é um animal, por exemplo, um cavalo, que fica trabalhando o dia todo sem ter descanso. Então, eu tenho aí um elemento que eu preciso formar um juízo de valor. O conceito de funcionário público é um elemento normativo. Porque considera-se funcionário público quem, embora sem remuneração e transitoriamente, presta o serviço público. Então, se um mesário, na época da eleição, aproveitando-se dessa circunstância, subtrai um computador da Justiça Eleitoral, ele vai responder por peculato. Por quê? Mas, professor, mas ele não é concursado? Ele não recebe dinheiro? Mas, para o direito penal, ele é funcionário público. Se faz um juízo, um juízo de valor em relação ao conceito. Então, veja, pode ocorrer que o debate sobre o elemento normativo seja político, religioso, ético, moral, social, leigo, e o elemento normativo que nós chamamos moral ou extrajurídico. Nós tínhamos, antes da reforma dos crimes sexuais, nós tínhamos um elemento normativo interessante, que era a mulher honesta. Mas afinal, o que é a mulher honesta? Seria, pelo elemento político, politicamente falando, a mulher honesta seria aquela que é mãe solteira? É honesta? Religioso é a mulher que frequenta todos os cultos da igreja? Ético é a mulher que vai para uma festa, uma balada, e na primeira noite já sai com o primeiro homem que se apresenta. Isso é uma mulher honesta? É muito difícil você conceituar, dar um juízo de valor. Então, cada um de nós tem um juízo de valor. Então, por isso foi retirado esse conceito da mulher honesta, porque ficava difícil você dizer. Mas eu tenho outros elementos para dizer, como exemplo de elementos normativos. Por exemplo, sem as formalidades legais, se a pessoa está respeitando as formalidades legais, não é crime. Sem observar as prescrições legais, também, se ele observa as prescrições legais, não é crime. Sem autorização de quem de direito, se ele tiver autorização, não é crime. Nós vimos aqui, numa outra oportunidade, que o tráfico de drogas, se o laboratório estiver transportando uma substância considerada droga, por exemplo, o bromazepam, que é o subproduto do Lexotan, ele é considerado pela portaria da Anvisa como a droga. Mas só que o laboratório que produz o Lexotan, ele tem autorização legal para transportar o bromazepam. Então não é droga. Então, se eu tiver autorização legal, não é droga. E esse sem autorização legal é que é o elemento normativo. Então,
Elemento objetivo, não tem elemento subjetivo, intenção do agente, não tem elemento normativo, juízo de valor. O elemento subjetivo é aquele que há a intenção do agente, o elemento normativo é aquele que há a necessidade do juízo de valor. Aí eu tenho o elemento subjetivo do tipo. É a finalidade especial exigida pelo tipo penal para a caracterização do crime. Para caracterizar um crime, a necessidade de uma finalidade especial. Então, por exemplo, a fim vem com as expressões a fim de, com a finalidade de, com o objetivo de, com o fito de. Está mostrando implicitamente o que o agente, o que o legislador pretende que o agente queira para que haja aquela conduta. Então vamos lá. Eu tenho aqui o artigo 131 caput, que é praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja, esse tipo aqui é um elemento subjetivo do tipo. Por quê? Porque eu tenho expressamente a finalidade que o legislador quer do agente que pratica o crime, quer do sujeito ativo desse crime. Qual é a finalidade? Ele age com o objetivo de transmitir a outra a moléstia grave. Eu poderia ter, por exemplo, um outro crime, que é transmitir a doença sexualmente transmissível, que ele sabe ser portador. Então, se o tipo penal traz a finalidade, eu tenho um tipo penal que contém um elemento subjetivo do tipo. Toda vez que vier essa expressão com a finalidade de, com o objetivo de, eu vou ter um tipo penal que contém o elemento subjetivo do tipo. Vamos para o conceito de dolo. Dolo é a conduta consciente, né? A conduta consciente, conduzida pela decisão da ação. Toda pessoa que se move-se com uma vontade consciente dirigida a uma finalidade. Essa direção a uma finalidade, isso é patente. Vocês estão aqui porque querem se formar, porque querem fazer o AB, porque querem estudar para um concurso público, né? As pessoas viajam porque querem se desestressar, uns compram um carro novo porque querem melhor se locomover, outros comem num restaurante para comemorar e assim sucessivamente. Toda conduta é um ato finalístico, tá? Só para a gente poder terminar a explicação, para poder abrir para as perguntas. Então, isso quer dizer porque pela consciência do que se quer, que é um momento intelectual, e pela decisão a respeito de querer realizá-lo, que é um momento volitivo. Então o dolo, gente, ele é composto do elemento intelectual, que é a consciência do fato, e o elemento volitivo, vontade de produzir o resultado. Repetindo, o dolo, ele é composto pelo elemento intelectual, que é a consciência do fato, e o elemento volitivo, que é a vontade de produzir o resultado, vontade de realizar aquele elemento. Bom, o dolo no Código Penal, tu querias perguntar depois. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. É o artigo 18, parágrafo único. O que isso quer dizer? A maioria dos crimes do Código Penal, eles são praticados por dolo. Agora, o legislador não precisa dizer que o agente praticou o fato e explicar o que é o dolo. Quando o crime ele é punido com dolo, ele simplesmente coloca lá, por exemplo, o homicídio, matar alguém. A gente sabe
que está implicitamente que o agente praticou o homicídio de forma dolosa, com a consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Quando o legislador quer se reportar ao crime culposo, aí ele diz lá, se o crime é culposo. Por quê? Porque ele está dizendo que lá em cima o agente praticou o dolo, e está implícito, e aqui embaixo o agente praticou o fato mediante culpa, negligência, imprudência e imperícia. O que eu quero que vocês entendam é, ninguém pode ser punido no direito penal se não pratica o fato, ao menos com dolo e culpa. Se não houver dolo nem culpa, não há possibilidade de se punir a pessoa, tá? Nós já vimos que caso fortuito, força maior, não são suficientes para que aquela pessoa seja responsabilizada criminalmente. Civilmente até pode ser, mas não criminalmente. Segunda situação, os crimes, gente, eles são punidos dolosamente e isso está implícito nas condutas, né? Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel é o crime de furto. Não está dizendo subtrair dolosamente coisa alheia móvel, já está implícito que o ladrão vai praticar aquela conduta com a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado. Bom, mas preste atenção. Assim como eu prevejo implicitamente o dolo, os crimes podem ser punidos por culpa. E para que também eu possa punir a culpa, eu tenho que puni-la mostrando expressamente que aquele crime admite a culpa. Porque se eu não colocar expressamente que o crime admite a culpa, o que vai acontecer? Eu não posso punir aquele crime na modalidade culposa. Exemplo, o dano. Você vai dirigindo um carro, você emprega uma determinada velocidade, ou por imprudência, ou por imperícia, bate num outro carro. Você danificou aquele outro carro, mas você não estava com a consciência do fato e nem vontade de danificar o outro carro. Você agiu com negligência, imprudência e imperícia. O proprietário do veículo que você bateu pode te acionar para que tu pagues o prejuízo. Civilmente, criminalmente, ele não pode ir na delegacia e fazer uma ocorrência por dano contra ti por tu teres danificado o carro dele. Por quê? Porque o crime de dano pressupõe que o agente esteja praticando a conduta com dolo. Não existe dano culposo. Porque se fosse para que o legislador punisse o agente por dano culposo, ele teria que colocar expressamente no Código Penal: se o dano é culposo, pena. Não existe essa previsão. O legislador optou por não punir o dano culposo, ele só pune o dano doloso. Então, se não há punição por dano culposo, não existe crime de dano culposo, só existe crime de dano doloso. Então, recapitulando, eu só posso punir se houver dolo ou culpa. O dolo está implícito em todos os tipos penais dolosos. A culpa precisa vir expressa, porque se não vier expressa, eu não posso punir aquele crime por modalidade culposa. Bom, tipos dos crimes dolosos. Os tipos dolosos, em regra, são fechados. Ou seja, eles fecham o conceito. Está bem definido, bem fechadinho o conceito. Todavia, excepcionalmente, eu posso ter tipo doloso aberto. Por exemplo, primeiro que é tipo fechado. É aquele que descreve a conduta de forma completa. Portanto, fecha o conceito da conduta. Geralmente o dolo, ele fecha o conceito da conduta. Mas eu posso ter crime doloso aberto, como por exemplo a tortura, que é a lei 9455 de 97. Sobre essa conduta, incide as consequências dos crimes hediondos, porque a tortura é um crime assemelhado aos hediondos, é um dos T's, dos 3 T's, e a tortura é um tipo aberto e doloso. Mas, professor Franklin, por que a tortura é um crime aberto e doloso? Raciocinem comigo. Quando se fala em tortura, né? O que é tortura? Primeira coisa, é a imposição de intenso sofrimento físico ou mental.
Então, a partir do momento que tu tens que conceituar, interpretar aquela situação, tu tens um tipo aberto, né? Em que é aquele em que o legislador não limita a conduta criminalizada. Na hora que tu faz essa interpretação para chegar a alcançar a norma, tu tens um tipo aberto. Um outro exemplo de tipo aberto é o artigo 4º da Lei 7492 de 86, que é crimes contra o sistema financeiro, que é o crime de gestão fraudulenta ou temerária. Gestão fraudulenta ou temerária, você precisa interpretar. O que é a gestão fraudulenta? O tipo penal não diz o que é. Você tem que saber interpretar. O que é gestão temerária? Uma pessoa que é dono de um banco, que tem o lucro do banco, que pega o dinheiro do banco, faz um caixa 2 e desvia para um paraíso fiscal, está praticando uma gestão fraudulenta ou temerária. Uma pessoa que aplica os recursos do banco em fundos que a gente sabe que não vai ter retorno, são os fundos podres, né? Que geraram a quebra das bolsas, ele está praticando uma gestão temerária. Porque, afinal de contas, aquele dinheiro não é dele. Aquele dinheiro, se é de uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, por exemplo, aquele dinheiro pertence aos acionistas. E ele não pode pegar o recurso que está à sua disposição e colocar em fundos que não vão dar aquela rentabilidade. Então, tipo penal aberto. São exemplos de tipo penal doloso e aberto, a tortura e a gestão fraudulenta ou temerária. 4 teorias sobre o dolo. São 4 teorias sobre o dolo. A primeira teoria é a teoria da vontade. Dolo é a vontade livre e consciente de querer e praticar a infração. Primeiro, vontade. Dolo é vontade, é desejo, é querer. É a consciência de praticar a conduta com a vontade de produzir o resultado. Aqui o dolo é o querer, tá? A pessoa quer matar, a pessoa quer subtrair, a pessoa quer lesionar, a pessoa quer danificar, a pessoa quer praticar conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, é o querer. Teoria do assentimento. O dolo é o assentimento. O que é o assentimento? Assentir é aquecer, aceitar, permitir, consentir. Ora, permitir, consentir é a teoria do assentimento. Dolo é a previsão do resultado mais aceitação dos riscos de produzi-lo. Quando uma pessoa está dirigindo um veículo em alta velocidade, após ter ido a um restaurante, ter tomado 6 garrafas de vinho, e sai naquele seu veículo em alta velocidade e atropela uma pessoa, ele no mínimo, vocês concordam comigo, ele aqueceu, aceitou os riscos de produzir o resultado. Porque você sabe que se você sair embriagado e sair em alta velocidade, e sair sem freio, e sair no tempo chuvoso, a probabilidade que você tem de ocasionar um acidente é muito grande. Mas você aceita. Então aí há a teoria do assentimento. Bom, é como se eu dissesse assim, ou a gente pensa, haja o que houver, dê no que der, e dane-se. Eu não me importo. Se eu atropelar alguém, eu não me importo. Se eu causar um acidente, eu não me importo. Essa é a teoria do assentimento. O nosso Código Penal adotou as 2 teorias. A teoria da vontade e a teoria do assentimento, tá? Então, o dolo, não só eu tenho dolo quando há o querer, então, considera-se praticado o crime, quando há o querer, mas também quando eu assumo o risco de produção dos resultados. Essa teoria do assentimento é um dolo eventual? Como? Essa teoria do assentimento é um dolo eventual? A teoria do assentimento é o dolo eventual. Perfeito.
Bom, aí nós temos a teoria da representação, apenas para que vocês conheçam que existe mais duas teorias, a representação e a probabilidade. A teoria da representação, o dólar é a representação, né? É a previsão do resultado como possível. Então a pessoa pode até antever, prever que aquele resultado é possível, né? Você está andando em alta velocidade, numa pista em que existem um movimento grande de transeuntes, né? E que aquela rua está lá